Entonces, yo soy Gian, soy founder de Antil. Antil hace el aparelho Scout de startups, el aparelho de la internacionalización de empresas también, tanto para la Latinoamérica como para Brasil, haciendo todo el aparelho soft landing y todo más. Entonces, vamos a empezar hablando un poco más sobre Brasil. Como todos saben, Brasil es un país muy grande, porém não tem uma especificidade para cada região. Então, por exemplo, o tamanho do Brasil. Então, por exemplo, hoje cada estado do Brasil tem um tamanho, por exemplo, nós temos Venezuela, como para o Mato Grosso. Nós podemos ter aqui, hoje estou situado em Santa Catarina, que é o tamanho da Hungary. Nós temos o Rio Grande do Sul como Equador. Então, hoje nós temos cerca de 8.000 kilómetros quadrados, 8 milhões de kilómetros quadrados. Estão em que? 1, 2, 3, 4, 5, em quinto lugar de todo o mundo, em tamanho da dimensão do Brasil. O que temos hoje aqui sobre a cultura, então temos em Brasil, cerca de cada região do Brasil, temos uma cultura muito específica. Então, falando um pouco mais, por exemplo, o Brasil começou aqui através da Bahia, do estado da Bahia, começou toda a parte da colonização e tudo mais aqui em Brasil. Então, temos em Brasil toda essa região acerca disso, com uma cultura muito forte com a África, de toda a comida e tudo mais. Aqui lá para o norte, temos uma cultura mais voltada para os índios, então temos muitas comidas e tudo mais, e a cultura voltada para isso também. Aqui lá mais a centro, por exemplo, São Paulo, Rio se foi a primeira capital do Brasil, depois cambiou para Distrito Federal, que hoje é Brasília. Então, essa parte do sudeste aqui é mais como uma metrópole, então se tem um mix de cultura, se tem uma colonização de Europa muito forte aqui também, então é como um mix de tudo que passa, porque foi a primeira grande capital, por exemplo, a primeira região do Brasil, e depois nós temos sul do Brasil, começou em 1800, 1700, 1800 com a colonização da Europa. Então, aqui em sul temos uma cultura muito forte de Alemanha, Germany. Nós temos também uma cultura muito forte dos portugueses, por exemplo, aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, a ilha que nós estamos hoje. Tem uma cultura muito forte de Portugal, de los Açores, da ilha de los Açores, a ilha de los Açores. Então, aqui tem uma cultura muito forte. E lá para o Rio Grande do Sul tem uma cultura espanhola também, porque temos cerca de Uruguai, Argentina, e também temos toda a parte dos conflitos que temos aqui em Sul. Então, o Brasil, por exemplo, temos esses 3 ou 4 tipos de fazer negócios completamente diferentes. Por exemplo, tem no Nordeste um way de fazer um negócio, Sudeste o outro, Sul completamente diferente, porque a cultura é muito importante para nós. É como se tivéssemos diferentes países em somente um país. Em termos da população, então, o Brasil hoje tem na para de 2000 cerca de 2,8% da população mundial. Então, em primeiro lugar, temos a China. Hoje temos 211 milhões de habitantes, de pessoas em Brasil. Hoje, nós temos a população que vive nas áreas urbanas. Então, em Brasil, 85% da população vive nas áreas urbanas. E temos também as outras regiões, Sudeste, São Paulo, Rio e tudo mais aqui, Centro-Oeste, Brasília e tudo mais. Então, 93% do Sudeste vive nas áreas urbanas, e Sul muito mais. Norte e Nordeste, temos um pouco menos, um chico menos. Mas o importante compreender aqui é, me vou falar um pouco mais para frente, nós temos um mercado muito grande acerca da agricultura, que está crescendo muito, está ganhando muito mercado, necessitando de novas tecnologias e tudo mais, pero não se tem a população allá, então não temos centro de inovação, não se tem nada, talvez é uma oportunidade de negócio a ser para a área que não tem uma população tão grande.
Em termos de la cidade mais poblada, em Latinoamérica, nós temos 3 cidades em Brasil, temos São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, solamente no Sudeste. Em Desleste, por exemplo, São Paulo com 22 milhões, Cidade de México, que você conhece, com 22 também, quase, CKD, Buenos Aires, Rio de Janeiro com 13, Bogotá, Lima, Santiago. Então, depende do tipo de negócio, de onde irás começar sua empresa acá em Brasil. É muito importante também acerca disso. Por exemplo, cada cidade que temos aqui tem uma oportunidade mais grande para hacer business, porém, lá para os impostos é mais caro, então a decisão de onde começar o business, como lá para o burocrático e tudo mais, é muito importante também, porque pode começar um business num estado e fazer, né, com todo o aparelho burocrático, fazendo toda a aparelho de emissão, das vendas e tudo mais, porém, pode ter uma equipe de vendas em outro estado. Não será problema. Então, a decisão de que estado é melhor para vocês é muito importante nesse momento. Hoje, em Brasil, 70%, ou em Brasil não, em 2018, 70% dos brasileiros utilizam a internet. Então, através dos mobiles, então 97%, 96%, 97% usam os smartphones, né, os mobile para a consulta da internet. Então, se estão falando sobre B2C, é muito importante ter uma aplicação de mobile ou ser direcionado a isso. Porém, hoje no B2B, nós temos uma comunicação muito forte também na parte das vendas e tudo mais, em WhatsApp e tudo que temos em mobile, não somente pela aplicação. Os serviços mais utilizados foi Taxes Coach, né, com 32%, serviços de película como Netflix, etc., com 28%, e pedido de comida com 12%. Então, negócio voltado para a internet, digital business, é um grande fit para o mercado brasileiro. Então, eu creio que tudo necessita estar hoje. Por exemplo, se tem um produto fixo, necessita também ter um produto digital, como assim todo para as vendas e tudo mais, em ambiente digital. Então, agora vamos um pouco sobre o PIB de Brasil, o Produto Interno Bruto. Então, hoje, o PIB em Brasil no último ano se foi 1,7 trilhões, eu coloquei aqui, mas eu creio que é trilhão, não sei como é espanhol, é trilhão, então 1,76 trilhões de dólares em 2020. Então, temos também grandes comparações aqui. Por exemplo, temos a Argentina com 400 mil milhões de dólares. Então, temos uma economia muito grande. Hoje, de todo o PIB, 63% do PIB está atrelado com os serviços, atividades imobiliárias também, ventas, a renta de propriedade, temos para o comércio como retail em geral, temos setor público também, alojamento, alimentação, educação, saúde privada, cultura, deporte. O mais importante aqui desses 63%, ou 8% do PIB está destinado à renta de la propriedade. Então, soluções para fazer a renta de propriedade, como a administração de imobiliárias e tudo mais que está acerca disso, é muito importante, porque 8% de 1,76 trilhões de dólares é um mercado muito grande. Em segundo lugar, temos a parte das indústrias, que representa 18% do PIB. Então, a indústria como a indústria de transformação, alimentação, têxtil, maquinaria e tudo mais. Temos também a parte da construção, que está muito aquecido, eu creio que é assim, aqui em Brasil. Então, todos os custos de los materiais de construção estão muito altos, porque todo mundo começou a fazer isso. As taxas de juros, eu creio que é assim, está muito baixa, então necessita também ter uma outra opção de inversão. Então, para a construção é uma oportunidade. O segmento extrativo também, com petróleo, mineria aqui, e produção e distribuição de eletricidade,
agua y todo más. En tercer lugar, nosotros tenemos la agricultura, que representa 4,5% del PIB, y toda para la producción florestal, pesca, agricultura en general y todo más. Ganadería es una oportunidad también. Entonces, si tiene una solución acerca de ese mercado, tiene un potencial muy grande para empezar las operaciones aquí, porque tenía una posibilidad es una posibilidad de hacer business con diferentes players y algunas brands muy grandes también. Entonces, ese es un indicativo de lo que puedes hacer y que está más, por ejemplo, los mercados que tienen más potencial. Aqui, continuando com a crise de Covid, tivemos um impacto no PIB, então temos uma redução do PIB em 4% no ano passado, mas agora começamos a melhorar esse número. Aqui, quando hacemos uma relação com todo o mundo, temos, por exemplo, Estados Unidos com 3,5%, Espanha com 11%, e claro, China, porque China é China. Então, aqui estamos começando a melhorar, pero temos agora muita dificuldade com a parte da política e tudo mais. Está um ambiente complexo, pero está melhorando aos poucos. Então, a atenção que temos aqui é a parte da agricultura. Então, a agroindústria, toda a parte da produção de alimentos e tudo mais. Tuve ano passado um recorde de crescimento, então temos um crescimento de 24% em 2020. Então, e é um mercado que necessita de muita tecnologia e tudo mais, porque não temos players, startups, hubs de inovação para o agronegócio. Então, é um mercado que necessita muito de mais tecnologia. Então, por exemplo, se vosotros tenéis una solución para el agronegócio, talvez no es necesario empezar las operaciones ahora en Brasil, puede solamente hacer las ventas para Brasil y hacer una contratación de una persona de ventas que habla portugués y todo más, y después mirar en la diferente, la para la implantación, abrir empresa y todo más en Brasil para reducir los costos y todo más. Por ejemplo, es muy importante elegir cuál es el mercado más importante ahora. Entonces, hablamos un poco sobre lo PIB, lo mercado, cómo está todo pasando, y ahora hablamos un poco más sobre la parte de IT, lo mercado de la tecnología. Entonces, en 2018, Brasil estaba en un lugar de la parte de la inversión en la tecnología, desarrollo y todo más. Hoy el sector de tecnología ha crecido cerca de 10% al año. Entonces, toda para la startup, las empresas están haciendo inversión en la parte de la digitalización, en la parte de todo que está cerca de eso. De los PIB, 63,3 mil millones fue la producción del sector de TI o de IT en 2019. Entonces tenemos un mercado muy grande también. De ese número, 25,8 mil millones es solamente la parte de servicios. Entonces todo que está el software as a service, todo más está cerca de eso. Entonces tenemos un mercado muy grande también. Y de ese número, do 63,3%, tenemos 63,3 millones, tenemos 27% solamente por software. Entonces, tenemos una posibilidad aquí también, porque todo el mundo está mirando el software ahora. Por ejemplo, la ciudad que estoy hoy, Florianópolis y todo más, tiene muchas empresas haciendo desarrollo de software para diferentes segmentos, para lo financiero y todo más. Entonces, es una otra posibilidad también. Então, mais algum dado de Haití sobre o mercado. Em 2019, Haití tinha 1,264 milhões de empregados. Então, é um mercado muito grande. Solamente em 2019 contratou 35 mil empregados.
E aí temos uma projeção aqui de como estará no futuro. Para 2024, o Brasil necessitará 420 mil profissionais de IT. Porém, hoje solamente capacitamos 46 mil profissionais ao ano. Então, toda a parte de EdTech e tudo mais que hace para a formação dos profissionais de IT está um mercado muito aquecido em Brasil também, se tem muita oportunidade, porque temos esse gap de la formação para os profissionais. Porém, temos aqui uma dificuldade em fazer business em Brasil. Por exemplo, temos México aqui em Latinoamérica, no Global Rank de Doing Business, temos México em primeiro lugar e temos Brasil lá embaixo na lista, porque temos certa dificuldade de fazer business em Brasil. Primeiro, nós temos um sistema de impostos muito complexo, então necesita elegir quais são os estados que necesitas fazer as ventas, e se tem um produto fijo, por exemplo, uma botilha ou qualquer coisa que tienes que hacer para la logistics y todo más, tiene un impuesto específico para aquilo. Entonces necesita elegir cuáles son los estados, dónde estará la parte de la distribución y todo más, para hacer una parte más con la inteligencia sobre los impuestos. Outra parte também, por ser um país muito grande, como hacer business com toda a América Latina, então temos 5 regiões, então necesita elegir qual é sua região, hacer toda a parte de como vamos fazer business, o branding e tudo mais, as estratégias de marketing, vendas, tem que ser paralelamente uma região. Então necesita elegir, por exemplo, Sudeste, São Paulo, Rio, Minas e tudo mais. Quais são as possibilidades que podemos fazer o branding e tudo mais de marketing para aquela região sul? Tem que cambiar um pouco mais. Então, por isso, lá para o business é muito complexo em Brasil. A parte de fazer os deals, os contratos, hoje temos um lead time de fazer um close, de fazer o close, acerca de 6 meses. Então, empiezas a falar com uma empresa B2B, ou uma grande empresa e tudo mais. Tienes un contrato assinado solamente después de 6 meses. Entonces es un proceso longo, necesita de lo time haciendo toda esa parte de investimento. Por eso yo creo que business en Brasil no es simple. Porém, nosotros tenemos algunas posibilidades, por ejemplo, algunos programas de aceleración y tudo más, o programas de inversión que puede hacer un speed track y acelerar, hacer toda la aceleración del proceso. Mas não é simples fazer business em Brasil, porém, eu creio que se tem um potencial, mas é importante falar portunhol ou português, porque acá em Brasil as pessoas não falam tão bem inglês ou espanhol, então é muito importante falar um pouco de português ou portunhol, não sei, tem problema, mas é o mesmo quando estamos fazendo business com México e tudo mais, necessitamos abrir um pouco de espanhol, porque não temos muita escolha, então, por isso eu creio que a lista é isso do termo. Para a internacionalização também, por exemplo, se tem método Uppsala assim para a distância psíquica, para ser a internacionalização, por exemplo, em termos de la competição, acá em Brasil nós não vamos para a América Latina, ¿por quê? Tenemos un problema con el idioma y con la cultura que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, la distancia psíquica de Uppsala, nosotros necesitamos elegir una cultura próxima, una lengua y todo más, porque es más simple hacer business. Por ejemplo, como ustedes empiezan a hacer business con Chile o con Bolivia y todo más, porque tienen una cultura diferente, porém, se tienen el idioma lo mismo. Então, é um pouco mais simples abrir a comunicação e tudo mais. Então, para nós em Brasil não temos essa barreira, porque temos em mundo somente 5 países, eu creio que somente 5 países que falam português, mas nenhum habla o português Brasil. Português do Brasil é único, somente aqui. E dentro do Brasil temos diferente português também. Em cada região temos um way diferente de falar e tudo mais.
Entonces, por eso, para las empresas brasileñas es muy complejo hacer la internacionalización para Latinoamérica, porque tenemos esa barrera muy grande. Entonces, por eso es lo mismo para ustedes, empezar en Brasil, tenemos la misma barrera, por eso lo portugués es muy importante para hacer la parte de lo business, o solamente un portuñol, algunas palabras, está todo certo, nada de más, o hacer la contratación en equipe de ventas o una persona de ventas, está tranquilo también. Entonces, sobre las tecnologías más buscadas en Brasil, tenemos en primer lugar inteligencia artificial. Todas las empresas hoy es un buzzword, es una palabra que todas las compañías tienen que empezar, las startups y todo más. Entonces, inteligencia artificial es lo primero, pero todas las empresas quieren inteligencia artificial, porém no saben qué es. Entonces, tiene un trabajo muy grande de hacer toda la parte de explanación de qué es inteligencia artificial, de las posibilidades, limitaciones y todo más. En segundo lugar, no tenemos RPA, la automación robótica de procesos, también empezamos muy grande aquí, tenemos muy posibilidades. La parte de experiencia inmersiva también, AR, VR y realidad aumentada o todo más. Tiene un potencial y claro, tenemos potencial para IoT y también o Edge Computing, principalmente para lo main point aquí es IoT para la agricultura es lo must. Para la industria no tanto porque la industria de Brasil no se gusta mucho de hacer la inversión en equipo y todo más, no sé o que pasa para la industria, porém para la agricultura es muy importante. Lo problema con la agricultura para IoT y todo más es la conexión con la internet, porque nosotros tenemos una parte muy distante de los sistemas de red de internet. Entonces, tecnología como LoRa y todo más es importante para ese caso, para no tener ese problema de necesitar un 3G o un 4G y todo más. Entonces, tiene un potencial muy grande, porém necesita también pensar un poco más sobre para la comunicación de red e internet. Agora sobre los dados de mercado. Nosotros tenemos aquí, yo creo que tres principales fuentes de dados. Nós tenemos primero Sling Hub. Sling Hub es una plataforma de dados de inteligencia. Entonces tenemos una relación de quase toda a startup de Brasil, os fundos de inversión e tudo mais. Eu creio que é importante para você que pensa em empezar acessar o Sling Hub, mirar o que passa sobre seu competidor e tudo mais, sei lá, para a pesquisa, research e tudo mais, para saber o que acontece allá. Uma segunda possibilidade é a Associação Brasileira de Startup. É uma associação muito rica e muito forte que hace tudo lá para o research. Se tem também algum trabalho também sobre a para a pesquisa de mercado e tudo mais. Então, é muito importante. Também temos aqui de website, temos também uma sessão específica para o Banco de los Estados e para as startups. Então, pode acessar aqui, fazer a pesquisa e tudo mais sobre as startups de Brasil. E uma terceira opção, temos esse website, Ciscory. Ciscory é a federal website, então consegues acessar toda a parte, por exemplo, se tem um produto fijo, um equipo de IoT ou alguma coisa assim, pelo número de NCM, então você pode acessar aqui e acessar toda a parte da importação. Então, através da NCM e tudo mais, pode saber quantos equipos, se foi importado, não sabe quem importou, porém sabe a quantidade. Então, esse site para produto fijo, equipos e tudo mais, é importante para saber o tamanho do mercado. Então, você consegue acessar e fazer research e ter uma visão sobre quanto é o tamanho do mercado, e quantos equipos e tudo mais. Agora, nós vamos falar um pouco sobre startups e o mundo da inovação. Hoje, em Brasil, nós temos uma concentração de las startups.
nesses pontos, aqui em The Map, nós temos aqui Santa Catarina, nós temos Paraná também com alguns pontos, e é muito claro a distribuição é exatamente isso. Então, temos umas outras startups, mas os hubs de inovação são nessa cidade. Então, mira, temos um país muito grande, pero temos uma concentração muito grande para a inovação. Então, para começar, business aqui em Brasil, empezar sua empresa e lançar sua empresa aqui, é importante saber quais são as cidades que se tem um fit maior com vocês. Então, por exemplo, podemos falar São Paulo, que tem um mercado muito grande, mas tem uma competição muito grande também, porque é uma cidade muito larga e tudo mais, muito grande. Então, podemos elegir quais são a melhor cidade para ser isso. Hoy, 73% de las startups hacen parte de esas 10 comunidades para la innovación, de los hubs de innovación. Entonces, está muy claro para la concentración. 63%, esos datos son de la Asociación Brasileña de Startups. Entonces, 63% tiene hasta 5 personas. Entonces, nos tenemos muchas startups, pero elas são pequenas, então não são uma startup muito larga, com muitas pessoas e tudo mais. Desses 49% solamente os business part, então compõem solamente os business part. Então, por exemplo, temos 5 pessoas, mas 2 ou 3 ou 4 são os business partner. Outro dado muito importante aqui em Brasil é que 77% das startups têm centrado cliente B2B, cliente corporativo. Então, Brasil é um mercado B2B, porém se tem muita oportunidade B2C. Mas é mais complexo porque falamos novamente sobre as regiões e tudo mais. Cada região necessita ser uma estratégia completamente diferente. Então, se é um produto B2C, necessita ter pelo menos 5 estratégias. B2B pode ter somente 2 ou 3 estratégias. Então, hace um pouco mais simples fazer business para B2B, porque é somente com um contrato, se tem muita plata e etc. Então, acaba ganhando agilidade. Porém, se tem um potencial também na parte do B2C. Dessas empresas, 44% são software as a service, então o modelo de uma mensalidade e tudo mais. E de todas as startups em Brasil que participaram lá para a pesquisa, tem ventas anuais abaixo de $12.500. Então, não são startups muito grandes. Então, por exemplo, se vocês têm uma equipe de ventas em Brasil e têm uma estratégia para específico mercado, região e tudo mais, têm grandes chances de fazer uma competição muito rica e tudo mais com a startup. Então, não é um problema, por exemplo, ter muitas startups em Brasil. Hoje temos em Brasil cerca de 13.000 startups. Agora, eu creio que deve estar cerca de 15.000 ou 16.000 startups. Mas, pero de todas as startups, são chicas, por exemplo, né? 63% hasta 5 pessoas. Então, aqui, em 2020, temos uma outra fonte de los dados, que é a 100 Open Startups. Essa é uma organização que faz para a conexão com startups e tudo mais, corporate startups. Então, toda essa parte da inovação aberta e tudo é muito forte em Brasil, porque temos 77% dos business são B2B, então todo o mercado é acerca de B2B, organização e tudo mais. Então, quem são as pessoas que falam com startups, né, que fazem a parte do contrato e tudo mais? Então, temos 21% consultores, ou empreendedor de outras startups, executivo de empresas e tudo. Então, mira, que o principal canal de acesso às empresas em Brasil são os executivos da empresa, falando diretamente com ele, a parte da inovação aberta das empresas ou da área de inovação. Então, em 2020, tivemos 1.000 empresas,
1.600 empresas que fizeram a relação de inovação aberta, mas em 2016 havia solamente 82 empresas. Então, temos um mercado em escala, la parte de la innovación, la parte de la asociación con startups es muy rica ahora en Brasil, porque las corporaciones, las grandes corporaciones, sabe que isso é um potencial para ganhar agilidade, a parte da digitalização e tudo mais. Agora, com a pandemia, melhorou muito esse fato. 58% das empresas buscaram startups para inovar. Então, essa parte da inovação é muito rica também. Dela para a inovação aberta, essas são as áreas mais buscadas. Por exemplo, em primeiro lugar, temos o serviço financeiro, depois alimentos e bebidas, depois retail, energia, aí temos a parte de TI, saúde, serviços profissionais em geral, mineria, temos um programa de inovação aberta muito forte sobre a mineria, indústria química, educação, construção. Mira que todo tenemos una relación directa con el PIB, entonces tenemos la parte de los 3 PIB, que es servicio, agricultura, y tenemos el segundo que esqueci agora, la parte de la industria, entonces es servicio, industria y agricultura. Mira que los programas de innovación abierta están acerca de esos 3 mercados del PIB, servicios, alimentos y bebidas, retail y todo más. Entonces es un camino que indica una posibilidad más grande. Banco de oportunidade, onde pode acessar e fazer business em Brasil, como para os programas de inovação aberta e tudo mais. Então, temos o website de 100 Open Startups, que hace lá para a convocatória e tudo mais, para ser lá para a conexão com as corporates. E temos também o Innovation World. Innovation World começou, eu creio, ano passado, a colocar as oportunidades de mercado. Então, temos um programa muito grande de iFood, por exemplo. iFood é como o pedido já de vocês, eu creio que então temos Seed Labs, etc. Então, é uma grande, e a parte importante também da parte do Innovation World, Innovation Latam, é que eles estão mais abertos com a startup da Latinoamérica. Então, os programas que estão aí estão abertos para ter relação com startup de Latinoamérica. Então, eu creio que é uma grande oportunidade também, não é somente para o Brasil. Então, agora nós vamos começar sobre como lançar suas operações em Brasil, fisicamente. Por exemplo, eu quero ter uma empresa, ter uma equipe para fazer vendas e tudo mais. Então, aqui temos a parte de quais são as fases para ser isso. Então, para começar Business Brasil, temos dois caminhos. Então, temos o primeiro, que é abrir uma sucursal em Brasil, estrangeira, que é um caminho muito bom, porque não tem que fazer a parte da inversão muito grande com a empresa e tudo mais. Então, o problema é que tem um tempo mais largo para fazer isso, porque é mais burocrático e tudo mais, me vou apresentar. E tem uma segunda opção. Eu creio que essa é tem um fit maior, mas depois podemos falar um pouco mais sobre a outra opção. Então, o primeiro passo é abrir uma sucursal, começar todo o trâmite, todo o processo em seu país, com lá para a embaixada e tudo mais. Depois que temos lá para a aprovação, temos o registro da companhia, temos o registro da companhia, e temos também lá para o registro federal de contribuintes CPF de los partners. Depois movemos conta bancária e FISA. Então, por exemplo, FISA é o último para esse caso, porque uma vez que tem a empresa, hace exatamente, especificamente, quem são os business partners que vão vir a Brasil e tudo mais. Então, aqui temos, então, as opções que eu antes. Então, temos essa parte de abrir uma sucursal em Brasil e temos também uma parte de abrir uma empresa com capital estrangeiro. Essa segunda opção é mais rápida e menos burocrática, pero necessita ser uma inversão de $120 mil e a cerca de 90 dias tem uma empresa aberta aqui com os vistos e tudo mais. O processo é mais simples porque hace a inversão
empieza todo o trâmite em seu país, depois que tem a aprovação, hace a inversão em Brasil, coloca a plata em lo banco e tudo mais aqui em Brasil. Depois disso, tem a para o FISA, então empieza o FISA, hace a inversão, e pode vir a Brasil com o FISA de trabalho, com o inversionista e tudo mais, e depois pode decidir que empresa quer abrir, quais são o tipo de empresa, quais são o estado e tudo mais. A parte negativa é que tem que investir $120 com a empresa. Então, falando um pouco mais sobre impostos em Brasil, temos diferentes impostos, temos 3 tipos de impostos diferentes, temos impostos federales, estatales e municipales. Então, como vocês compreendem um pouco mais, Brasil sí tem muitos impostos, pero sí tem um caminho mais simples em termos de imposto para não pagar tanto, que é meu caso, por exemplo, com minha empresa, eu tenho esse específico tipo de imposto, que é um pouco mais chico. Então, federal, temos imposto de importação, exportação, IPI sobre os produtos industrializados, se tem uma indústria e quer fazer a produção aqui. A parte sobre a renda, contribuição social, porque aqui em Brasil, se tem um problema, por exemplo, de o retirement, etc., das pessoas, nós vamos criar um novo imposto. Então, se todo com o Brasil é criar um novo imposto, temos um problema, uma crise, aqui em Brasil, nós vamos criar um imposto para fazer a contribuição dessa maneira e tudo mais. Então, temos também o PIS, que é a Contribuição de Integração Social, e COFINS. Estatales, nós temos a parte do ICMS. Então, por exemplo, se tem um equipo que necessita transitar da parte da distribuição de um estado para outro estado, cada estado que esse equipo passa através do truck, necessita fazer uma porcentagem, fazer o pagamento desse imposto para aquele estado. Então, é muito complexo. Por exemplo, se queremos sair de Santa Catarina para São Paulo, temos 3 estados, necessita pagar 3 impostos. Cada estado necessita uma fatia dessa parte do imposto. E a parte municipal, temos somente o ISS. Aqui, sobre quais são a parte importante aqui em Brasília, é que nós temos, por exemplo, uma cidade cerca de minha empresa aqui, que temos, por exemplo, que pode começar uma empresa, abrir uma empresa, sem ter a necessidade de ter um endereço fixo, um address para a empresa e tudo mais, porque o município tem essa está mais aberto para receber empresas e tudo mais, então é mais simples fazer isso. Quando empresas em Brasil, eu creio que necessita elegir quais são os regimes fiscais que necessita ser. O regime em Brasil mais simples se chama Simples Nacional, porque ele faz a parte dele. Ele junta todos os impostos em somente boleto, eu creio, uma faturação, ele só paga somente uma vez por mês, é mais simples, direto, as taxas são um pouco mais simples. Se elige um outro regime, necessita fazer, por exemplo, cada imposto necessita fazer o pagamento de uma faturação. Então, é muito complexo fazer para a administração dos impostos, os pagamentos da parte financeira. Então, por exemplo, para o regime simples nacional, temos a parte do imposto de 4% ao 19%. Depende de quanto é sua faturação. Então, por exemplo, aqui temos uma tabela de 180 mil, temos ali 4% e tudo mais, mas claro que a parte da alíquota depende de qual são a sua atividade laboral. Então, se hace a parte do treinamento, vendas ou software, ou qualquer outra coisa por assinatura, por exemplo, tem uma taxa específica, uma alíquota específica. Mas se empieza em Brasil, eu creio que necessita mirar para Simples Nacional, que é mais simples, barato e tudo mais. Então, os salários mínimos em Brasil, em Latinoamérica, e comparado ao Brasil, então, temos aqui em Brasil $207. Por exemplo, em primeiro lugar, temos Chile com $441. Então, se não é caro em Brasil, me vou recomendar para vocês, devido àquele gap
para os profissionais de IT e tudo mais, não penses em trazer lá para o desenvolvimento de software, lá para TI, IT, para cá em Brasil, porque temos uma dificuldade muito grande em encontrar profissionais, developers e tudo mais, lá para a inteligência artificial também. E esses profissionais se têm uma renda muito alta, muito cara lá para os salários e tudo mais. Então, eu recomendo para você não trazer lá para o desenvolvimento de software, nada disso, solamente começar com a parte de ventas, a parte administrativa e solamente isso lá para o business. Lá para o desenvolvimento, permanece em seu estado, em seu país, com toda a sua estrutura, trabalhando junto com seu time, seu equipo. Então, falando um pouco sobre o custo laboral em Brasil, então temos salário bonificação, que é o 13º, o salário de Christmas, como podemos falar também. Temos as vacações, a cada ano de trabalho tem 30 dias de vacações pagas. Temos o FGTS, que é o Fundo de Garantia para o trabalhador. Também temos o INSS, que era para o retirement dos empregados. Temos o abono transporte também, para a parte, né, de cambiar o serviço e tudo mais. Temos também a licença maternidade para as mulheres. Então, hoje, para ter uma ideia sobre o custo, temos um salário pagado para o empregado, então, por exemplo, $1.000 e mais 60% de impostos sobre os salários. E para as vendas, temos aquele imposto de 4 a 19% sobre cada venda. Então, esse é um custo mais ou menos para se ter uma noção de como se tem em Brasil uma operação com pessoas e tudo mais. O salário pagado mais 60% de imposto, as vendas, temos lá sobre as vendas, temos lá para de 4 a 19% de impostos. Eu creio que é isso, um pouco de um overview. Eu creio que se tem muito a falar sobre as possibilidades e tudo mais,